O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Segundo Jesus Cristo, o corpo de Cristo é feito pela nova criatura. Quem compõe o corpo de Cristo é a nova criatura. Logo, não são as instituições, o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo, mas o corpo de Cristo, segundo Jesus Cristo, vai ser composto pelo conjunto das novas criaturas. Daí vem Jesus Cristo com o seu anúncio. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado. E é na discussão com Nicodemos, naquela conversa, que fica claro que tradicionalismo, denominacionalismo, igrejismo, não vai estabelecer aqueles que herdarão o reino de Deus. Não é a garantia do corpo de Cristo. Não é a garantia. Pois Nicodemos, como nós sabemos, pertence a uma tradição, a tradição dos anciãos, que vem da igreja dos fariseus. E Jesus colocou para ele: se você quer herdar o reino de Deus, pois esta, Nicodemos, tem sido a sua preocupação, e você veio a mim por causa dessa necessidade. Você quer resolver essa necessidade de estar no reino de Deus? A resposta é: você terá que nascer de novo, isto é, ser uma nova criatura. Então Jesus deu a condição do cidadão que vai entrar no reino de Deus. Não é um tradicionalista como Nicodemos, um igrejeiro como Nicodemos, denominacionalista como Nicodemos. E Jesus está dizendo que a condição que ele está agora, nesta condição, ele não vai participar do reino de Deus. E esta é a maior preocupação de Nicodemos. Ele queria participar do reino de Deus. Por isso que ele tinha que resolver esse problema, pois a religião dele, a igreja dele, os seus dogmas, ensinamentos e doutrinas não conseguiam solucionar esta questão para a consciência de Nicodemos. Logo, Nicodemos se via incompleto. Nicodemos se debatia com a questão da sua salvação. Nicodemos estava preocupado com a sua salvação. E Nicodemos era um homem consciente. Ele era um homem que ocupava o primeiro lugar do ranking, os primeiros lugares do ranking de sua nação. Era um teólogo. Mas os ensinamentos do seu tradicionalismo não conseguiam solucionar a problemática de Nicodemos, a sua salvação. Então ele tinha que se encontrar com Jesus Cristo. Este homem que estava na periferia, distante do nível social onde Nicodemos vivia.
Nicodemos tinha que atravessar uma longa estrada para chegar em Jesus Cristo. A diferença de nível social era um abismo. Agora, a estratégia era como fazer isso, de maneira que os seus pares não ouvissem, pois ele seria discriminado entre os seus pares se Nicodemos fosse encontrado, visto, conversando com Jesus Cristo, um homem da periferia. Nicodemos, então, escolhe como estratégia para encontrar Jesus Cristo a penumbra da noite, onde as coisas ficam difusas, onde ninguém podia reconhecê-lo. Então ele expõe para Jesus Cristo a sua grande problemática, a minha salvação. Eu quero a minha salvação. O que faço para adquirir a minha salvação? O que faço para herdar o reino de Deus? Pois isso é a coisa mais importante da nossa existência. Pois o homem é um ser espiritual. O homem, em essência, ele é o ser espiritual. O homem é espírito. A parte da carne é um mero revestimento. E Nicodemos estava dando atenção à parte principal de sua existência, ao homem espiritual. E nessa questão do homem espiritual, Nicodemos olhava: qual vai ser o meu destino? Eu quero viver no reino de Deus. O que faço? Essa era a grande preocupação de Nicodemos, a sua salvação. Pois aí ele está mexendo com planos da eternidade. Um vínculo criatura e criador. Então ele vai até Jesus Cristo. Jesus Cristo, sabendo a preocupação dele, disse: Nicodemos, se você quer a sua salvação, se você quer herdar a vida eterna, você terá que nascer de novo, Nicodemos. De que maneira? Nicodemos pergunta. Tem que voltar para minha mãe? Nicodemos estava vendo as coisas de ponto de vista materialista, físico. Jesus disse: não é isso. Você terá que nascer de novo. Mas de que maneira? Da água e do Espírito, Nicodemos. Nicodemos olha para a sua estrutura teológica, para suas doutrinas, ensinamentos e dogmas, e não encontra resposta para o que Jesus está colocando. É um novo questionamento, é uma nova posição para Nicodemos. Nascer de novo do quê? Da água e do Espírito. Jesus está dizendo: Nicodemos, se você quer a sua salvação, você terá que nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo. Aí você terá a sua salvação. Então Jesus coloca para Nicodemos que a salvação está no plano individual. Você tem que optar. A salvação é uma opção. E você vai ter que se tornar uma nova criatura a partir da água, que são as Escrituras Sagradas, e do Espírito Santo, isto é, das direções do Espírito Santo. E agora, para nós isso fica claro. A nossa salvação é individual, é pessoal,
é uma decisão nossa diante dos apelos do Espírito Santo. Pois quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso que precisamos nascer da palavra e dos convites do Espírito. Pois o Espírito testifica em nosso coração, o Espírito dá testemunho, o Espírito faz apelo e o Espírito dá convicção. Nós precisamos da convicção do Espírito Santo para pular para o outro lado da nova criatura. E a nova criatura é aquele que herdará o reino de Deus. Serão cidadãos que ocuparão o reino de Deus. É uma decisão pessoal e não coletiva. Jesus não veio morrer por instituições, por denominações, por religiões, por igrejismo, por tradicionalismo. Então, quem vai ocupar o reino de Deus? Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é composto pelos novos nascidos, pelos nascidos de novo. Esses constituirão o corpo de Cristo, as novas criaturas. Então, o corpo de Cristo é constituído pelo conjunto das novas criaturas, aqueles que individualmente aceitaram a pregação e anúncio dos evangelhos, das boas novas de Jesus Cristo. Aí está o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não é denominação, não é igrejismo, não é tradicionalismo, que são obras de homens com boas intenções que querem agradar a Deus. Mas o corpo de Cristo é feito pelo conjunto das novas criaturas. Esses constituirão o corpo verdadeiro de Cristo. O tradicionalismo, o igrejismo, não garante isso. Não é garantia. Mas a garantia está em a gente ceder à persuasão do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. Os filhos de Deus, note bem, os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, não por tradicionalismo, igrejismo, denominacionalismo. Isso são obras de homens. Instituições são obras de homens para agradar a Deus. Eu já chamei de oferta de Caim. Caim fez uma oferta conforme o seu trabalho, conforme o seu campo. E teve um grande trabalho em trazer o melhor fruto do seu campo. Mas esse não é o projeto de Deus. Logo, Caim foi rejeitado, apesar da sua boa intenção de agradar a Deus. Ele ergueu a torre de Babel dele. Deus aceitou a oferta de Abel, que estava dentro da perspectiva de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Caim fica com inveja, pois Deus aceitou aquela oferta de Abel e mata Abel. Então podemos ver que tem as ofertas dos homens, mas Deus não está olhando para as ofertas e boas intenções dos homens. Deus está olhando para a sua palavra, para as suas promessas. E Ele vai cumprir as suas palavras. Ele vai cumprir as suas promessas. Pois passará o céu e a terra. As minhas palavras não passarão, de Jesus Cristo. Deus está de olho nas suas palavras para as fazer cumprir. E assim que essas palavras se cumprirão em quem? Nas novas criaturas. Aqueles que estão atentos
a voz do Espírito. Pois os filhos de Deus são dirigidos por quem? Por igrejismo? Não. Por denominacionalismo? Não. Por tradicionalismo? Não. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, a nova criatura são aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Logo, o corpo de Cristo é formado pelo conjunto das novas criaturas de todas as épocas. É uma boa nova, né?